No primeiro quadrimestre deste ano, a União desembolsou 3,3 bilhões de reais para honrar dívidas de estados que não conseguiram cumprir com os seus compromissos financeiros. O valor representa um aumento de 10% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. André Anelli, conta pra gente quais são os estados que mais precisaram desse socorro financeiro aí. Sim, Evandro, os 3 estados que mais precisaram de recursos do governo federal foram Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, nesse período de janeiro a abril desse ano. A União custeou 2 bilhões e 900 milhões de reais desses 3 estados nos 4 meses, o que representa 87,5% do total destinado. Segundo o Ministério da Fazenda, no total foram apenas 5 estados que precisaram dos recursos da União no primeiro quadrimestre do ano. Além de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, Goiás e Rio Grande do Norte tiveram os créditos pagos pelo governo federal. As garantias honradas pela União são aqueles ativos oferecidos para cobrir eventuais calotes em empréstimos e financiamentos que os estados têm com bancos nacionais ou com entidades internacionais, como é o caso do Banco Mundial e também o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nesses casos, a União é comunicada pelos credores de que não houve a quitação de determinada parcela do contrato e aí então acaba ajudando esses estados para que justamente a dívida não seja executada. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Temos aí Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Fábio Piperno. Mais uma vez, os estados protagonizando as dívidas que precisam de algum tipo de socorro. Aí depois fica aquela história, né? O governo federal diz que esses estados precisam ser mais gratos, precisam agradecer mais ao presidente Lula pelo plano de renegociação de dívida, por conta do suporte que o governo federal dá. Aí vem os estados governadores e dizem, olha, a gente não tem que agradecer porcaria nenhuma, porque isso também seria de certa forma, é uma maneira de se auxiliar a população brasileira, enfim, né? A gente entende que o governo federal está concedendo benefício, mas não se precisa ficar fazendo agradecimentos políticos. Como é que se avalia, hein, Piperno? Surpresa, zero. Né? Os 3, eles fazem parte do grupo lá do quarteto. Mas nem pelo aumento em comparação com o ano passado, te surpreende? Olha, Evandro, o aumento é aquilo, né? A gente não tem o detalhamento desses valores mês a mês. O que a gente sabe é do aumento das críticas dos governadores de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Foram os 2 que mais espernearam depois do acordo fechado ano passado. Um acordo extremamente vantajoso para todos os estados, né? Agora, mesmo depois desse acordo, eles não estão cumprindo seus compromissos. E vejam só, a gente está falando de 2 estados que têm presidenciáveis aí, né? Ou pelo menos governadores que já manifestaram essa intenção. O estado de São Paulo é o que mais deve, mas ele está em dia. O Rio de Janeiro é um outro grande devedor e não está em dia. Aí eu fico me perguntando o seguinte, puxa vida, e os pequenos estados que estão pagando, né? Nenhum deles aparece aí entre esses grandes devedores, né? Será que eles estão se sentindo assim como os bobos? Exatamente, falando, pô, a gente paga em dia, né? A gente se esforça e tal, né? E aí, a gente aceitou o acordo, continua pegando os nossos minguados recursos para quitar isso aí, e os grandões vão continuar reclamando e recebendo, e aí devem, o governo vai lá e paga de novo. Você acha que é uma desigualdade aí, ou Gustavo Segré? Eu acho que é um aproveitamento de uma brecha legal, porque isso foi determinado, não lembro exatamente qual governo, que o governo perdoou, negociou e aceitou que a garantia, o aval das dívidas dos estados seria do governo federal. Então, os estados, nesse caso, talvez por uma necessidade de caixa, falam, por que eu vou pagar se tem um avalista aí que pode pagar por mim? Depois eu me viro, estou negociando com esse avalista e, de repente, eu não sei as condições do acordo, pode ter que esse juro que está sendo pago hoje a essas entidades internacionais seja maior que o juro que esses estados pagam para o governo federal. Então, é uma questão de oportunidade de lei com um aproveitamento da taxa de juros. Moralmente, não me parece bom, claro. Estou aproveitando uma situação em que, se eu tiver dinheiro, deveria honrar. Mas isso não tira nenhum voto de ninguém
que diga, como o governador não quis pagar, então não vou votar nele. A perda de qualquer questão eleitoral é próxima de zero. Fala, Gani. Olha só, Evandro, o primeiro ponto aí é que se alguém tem que prestar agradecimentos é a população brasileira, né? Então os governadores não têm que agradecer ao governo federal, tem que agradecer à população brasileira, porque o dinheiro do governo federal é nosso, na verdade. Então a gente só está redistribuindo mais para esses estados. Existe dinheiro do governo federal, dinheiro dos estados. Né? O nosso dinheiro que está lá. A nossa grana. A nossa grana que está lá. E aí fala, bom, vamos ajudar esses estados. Agora, isso mostra também, Evandro, que a lei de responsabilidade fiscal, infelizmente, falhou. E falhou por culpa de que os governos, ao longo da sua história, arrumam jeitinhos para driblar. A gente cria boas regras no Brasil. O problema é que a gente dribla essas boas regras. Então, no passado, como é que era? Eu até concordo com isso. Estados e municípios podiam emitir títulos da dívida pública, como é nos Estados Unidos. Você tinha essa autonomia. Então, você vai lá, emite o título, igual um título do Tesouro. Eu compro lá o título do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tem que me pagar os juros e amortização. Podia fazer isso no passado. Acontece que várias vezes os estados não conseguiam honrar com as suas dívidas, batiam na porta do governo federal. Então veio a lei de responsabilidade fiscal e acabou com isso e exigindo regras adicionais para os estados. Adiantou? Claro que não. Por quê? Porque esses estados continuam endividados. Também é verdade, e a gente faz uma ponderação aqui, que esses estados eles são mais doadores do que tomadores de recursos da União, nosso. Né? Ou seja, naqueles repasses estaduais e municipais, eles doam mais do que tomam esses recursos. Só tem um jeito da gente balancear esse jogo aqui no Brasil. É resgatar o Pacto Federativo, que na verdade não existe no Brasil. Diferentemente dos Estados Unidos, que é uma federação de verdade, ou seja, cada estado e município arque com as suas consequências. Ou seja, existe de fato uma descentralização do poder e do poder econômico também. Aqui não. É tudo muito centralizado e todo mundo dependendo muito do governo federal. Aí gera todo esse tipo de distorção. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a cidade de Detroit foi mal administrada durante anos. Virou uma decadência. Problema da cidade de Detroit, entendeu? O governo federal não tem absolutamente nada a ver com isso. Ela que arrume um jeito de se reabilitar. E conseguiu, né? Ultimamente Detroit até tá crescendo novamente. Mas aí cada um arca com as suas responsabilidades. Agora, aqui no Brasil é muito complicado. Por quê? Porque uns têm benefício em excesso, outros têm privilégios, outros são deficitários, todo mundo reclama e todo mundo quer uma boquinha no final das contas. Arremate, Zé Maria. Pois é, o Alan citou aí Detroit e eu achei muito interessante que dentro de Detroit, no mapa de Detroit, tem uma mancha verde. Eu perguntei o que é isso, é um município de alguns norte-americanos de descendência árabe que montaram um município. É o seguinte, você monta seu município e assume o seu município. Pagar educação, pagar manutenção do seu município e assim por diante. É plebiscito, aceitou e pronto. Aqui se cria em profusão municípios e tal, e pronto. E o Estado, esse FPM, vai manter os municípios. É por isso que existem municípios aqui deficitários e que os prefeitos ficam loucos atrás de emendas, atrás de não sei o quê, porque o rendimento do município não sustenta o município. O município tem que funcionar como se fosse um condomínio, né? Em que seus moradores pagam as despesas do município e não outro município. Respondendo a pergunta aí sobre os estados menores, me disse o governador Jorginho Melo que não tem nada com dívida, que lá está tudo certo, e tem outros que não são citados. E o dinheiro deles está indo para pagar essa dívida, porque é dinheiro público, né? Uhum. E não se iludam, novas dívidas serão feitas por estes e pelos futuros governadores.